Oi pessoal, eu me chamo Dani e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco do meu mapa survival no Minecraft. Eu tenho o jogo há bastante tempo já, mas essa é a primeira vez que eu realmente me dediquei ao mapa e estou querendo transformá-lo num mapa eterno, né? Então a minha ideia é fazer novas construções, criar farms e tal, e deixar o mapa bem bonitinho aplicando coisas que eu vou aprendendo sozinha e outras que eu aprendi assistindo outros youtubers ao longo do tempo, né? Eu acompanho Minecraft há um bom tempo já. E esse mapa tem um pouco mais de 1.200 dias, mas apesar de parecer muito, eu sou um pouco lenta para construir as coisas e também não planejo, né? Então, tipo, eu não faço no mapa criativo e depois passo para cá. Eu já faço tudo direto aqui e quando eu não acho bonito, eu destruo e construo de novo, enfim. Então, eu sou bem lenta. Esses 1.200 dias aí, talvez outras pessoas consigam fazer bem mais coisas nesse meio tempo, né? Mas eu vou apresentar um pouco do que eu tenho aqui. Como vocês vão perceber bastante ao longo do vídeo, eu uso algumas texturas, né? E outros addons também mais atmosféricos, para deixar um jogo mais vivo, né? Eu gosto dessas adições, assim, de novos sons, de novas coisas mais visuais e tal. Então, o mapa já tem quase que por si só essa diversidade, né? Por causa das texturas novas e dessas adições. Somente de som, né? Eu acho que eu tenho uns 2 ou 3 que são referentes à alteração de som. Bom, vamos escolar aqui a armadura. E a primeira coisa que eu vou apresentar a vocês é a minha casa, né? É a casa que eu estou utilizando aqui, foi a primeira que eu fiz, né? A casa inicial. Então, estou ansioso por uma casa inicial. Normalmente a gente faz aquelas casinhas bem menores, né? Essa daqui ela é grande, mas ela é maior vista de fora do que ela realmente tem de espaço lá dentro. Mas eu achei ela bem bonita e eu podia aplicar um pouco dessas questões assim de relevo, né? Colocar profundidade, enfim. Eu não sou construtora, né? Não sou builder, mas eu estou aprendendo algumas coisas e tentando aplicar no meu mapa, né? Essa parte aqui é que eu não tenho um local para plantar ainda e nem para deixar as coisas referentes à poção, né? Então tá bem aqui na frente de casa essa microplantação aqui de fungo do Nether. Eu uso. Tá cheio de gatinho, que é aquele gatinho da bruxa, que tem uma linha amarelinha. Eu uso a Action Stuff, que acredito que é o que mais vai se sobressair, porque as movimentações, as animações estão todas diferentes, né, dos mobs e até mesmo do próprio personagem. Então, é algo que eu achei bem legal, dá um nicho muito bacana pro jogo, uma das melhores expressões que eu já vi assim, de textura, realmente. Bom, então vou entrar aqui na casa e mostrar um pouco pra vocês o que tem aqui. Tem um cachorro na porta, tá? Como eu falei pra vocês, não é. Deixa eu colocar aqui pra fora. Vai parar de. Ela não é muito grande, né? Ela é um grande corredor, basicamente. Aqui eu enfeitei um pouco, fiz uma cozinha. Né? Eu uso. Essa aqui não tem frame, tá? Por isso que ele tá. O bifezinho tá ali. Eu uso aquela textura de tem frame que deixa ele invisível. E aí a gente consegue fazer esses detalhes, assim, que eu acho bem bacana. Aí eu fiz uma mini cozinha. Talvez não tão mini assim, mas uma cozinha. Isso aqui são sugar box, né? Com textura, né? Por isso que tá uma geladeirinha. Aqui a pia. Enfim, aí essas coisas eu estou aprendendo um pouco a aplicar a transformar os blocos em coisas, né?
Então, é um processo que eu tô aprendendo ainda a fazer. Mas isso aqui seria a cozinha. E aqui dentro tem itens de porção, né? Como eu falei pra vocês, eu ainda não tenho um local exato para fazer porção. Então tá tudo meio que aqui, eu só faço quando eu preciso de alguma coisa específica. Ah, aqui tem um enfeitezinho. E aqui tem alguns baús com algumas coisas que eu fui pegando ao longo da jornada, mas essa parte aqui ainda tá meio bagunça, né? Aqui tem umas coisas mais orgânicas, né? Planta, coral, enfim. Aqui tem um pouco das coisas de móveis. Então, essa área aqui esse cantinho tá um pouquinho bagunçado. Até tem um papagaio aqui perdido dentro da casa, né? Aqui em cima tem um quarto. Eu ainda não. Um caminho, né? Eu ainda não decorei essa parte aqui do jeito que eu tinha. Exatamente, só fiz esse canto aqui, que é o canto da cozinha. Mas eu não decorei o resto da casa, né? Eu quero fazer tipo uma sala, ou talvez aqui a sala, enfim. Mas aí eu vou ter que tirar esses baús daqui e eu ainda não separei um local para ele. Aqui embaixo eu fiz a sala de baús. Ah, nossa, então por que você não trouxe o baú que tá aí em cima aqui para baixo? Pois então, eu sou péssima em separar categorias, né? Então eu separei as categorias de blocos que eu supostamente mais uso. E eu coloquei aqui, né? E mas eu não trouxe aqueles dali. Eles são muito avulsos para mim e eu não consegui estabelecer uma categoria para separar eles aqui. Talvez eu deixe eles guardados no sugar box e separe alguns baús desses e fique eles com avulso, alguma coisa assim. Mas eu ainda não pensei exatamente como fazer isso. Essa sala de baús, ela é automática, né? Por assim dizer. Então, é porque eu não tenho nada referente a esse daqui aqui. Então eu vou soltar, né? Se bem que ele vai parar ali na área sem categoria. Mas aqui é uma sala de baús com separador de itens. Todos os blocos vêm se soltar ali, né? Tanto soltar aqui no baú, ele vai soltar no dispenser, né? Você vai subir e vai os funis. E vai para cada coisinha no seu baú, né? Separadinho, etc, etc. E aí, esse canto aqui, que o baú tá diferente, é um canto de categorias, né? Então, se eu soltar o Inter e ele for pertencente a alguma dessas categorias, se ele for um quarto, ele vem pra cá. E aqui tá mais categorias que eu achei pertinente colocar. Então, eu separei dessa forma. Nessa forma de separação de itens aqui, você precisa preencher os espaços, né? Porque assim, se não tiver o espaço preenchido, por exemplo aqui, não está tudo preenchido, né? Tem esse espaço vazio. Qualquer coisa que não seja dessas categorias anteriores aqui, de nenhuma dessas coisas aqui, ele vem parar aqui. Tipo, vem pra cá. Porque se eu soltasse o osso lá, ele viria pra cá, assim. Por quê? Porque tem esse espaço vazio aqui. Mas, particularmente, eu gostei bastante. Ela não é tão elaborada no sentido. E também não é tão gigante, né? Você tem categoria para absolutamente tudo. Mas eu gostei assim. E por enquanto eu tenho me atendido. Até porque, como vocês podem ver, eu não tenho quase nada de coisas. Então tem bastante espaço ainda. Eu pretendo não criar muitos excedentes para não ficar mais lotado do que eu estou usando, entendeu? Então é isso, aqui tem as categorias, né? Uma categoria até de redstone aqui, para esses itens. Aqui tem, são literalmente duas fornalhas, né? A fornalha de metal aqui, para fazer os minérios, e a fornalha normal. Aqui coloca o carvão, e ele coloca o item que vai passar para cá, e aqui sai. Né? Aqui tem os ourinhos aqui, e aqui qualquer outro bloco que eu possa na fornalha normal, aqui. É tipo, é uma fornalha automática, só que ela literalmente
só 2 fornalhas aqui. Então não é aquela fornalha industrial que você tem várias e fica passando. Eu ainda não fiz essa e pretendo fazer. Mas eu queria que fosse numa construção específica, né? Num local específico, para fazer uma decoração diferente e tal. Aí aqui são os itens que eu uso aqui nessa área, né? E uma lixeira, né, basicamente. Então, jogo o lixinho que eu quero aqui e ele vai soltar as embalagens. Pode soltar. Aí, ó. Viu? Soltou. Faz até um barulho. E, claro, um baú no fim. Aí aqui pra trás, aqui nessa porta nada invisível, a gente tem o circuito, né, que esse daqui são os circuitos simples, que é o separador normal. E que depois de fazer isso umas 300 mil vezes, eu basicamente já gravei como é que é, então é bem simples. Basicamente fazer esse P aqui, mais um, e enfim. Vocês já devem ter visto um pouco desse separador em vários outros vídeos por aí. Eu não sou bom redstone, né? Então aprendo com outros youtubers que sabem o que estão fazendo com redstone. Eu basicamente só reproduzo. E esse daqui é aquela área de categoria, né? Que é o separador de categorias. É um pouco mais complexo, mas eu consegui fazer, então eu achei relativamente simples até. Levando em consideração o que faz, né? E, tipo, eu achei uma forma de organização bem bacana. Aqui a fornalhazinha bem básica, né? Cheio de funil, passa pra cá, pra lá, etc. E é só, por enquanto. Eu tive uma coisa que eu não planejei quando eu criei essa sala aqui, foi com relação ao espaço. Por exemplo, eu consigo expandir ela para lá. Então, tipo, se eu continuar quebrando essa parede, eu consigo expandir ela um pouco mais. Eu só tenho que afastar isso, né? Essa última parede, vai ela pra, mais pro fundo. Mas essa área aqui eu não posso afastar, não posso mais quebrar. Porque ela dá um túnel de carrinhos que eu tinha feito para uma outra construção minha. Então, essa não é uma área já que eu posso fazer mais alterações. Mas também não me importa se no futuro eu criar uma outra sala de baús para fazer, aí sim, uma outra sala de armazenamento bem maior e tal. Aí eu fiz a decoração, né? Eu achei uma decoração legal, bonitinha. Com tipo de luz, é claro, como da bicha. E para quem não gosta de coisas simétricas, isso daqui é ótimo, porque realmente não está simétrico. Né? Porque esse daqui tá sozinho, esse daqui conecta. E aqui é só uma luz de ótica, porque não, não tem um arco, né, na verdade. Ele está embutido na, digamos, pintura da parede. Só que olhando de longe não parece tão estranho, então eu achei bacana. Assim, fica legal. Eu gostei. Então, essa é a minha sala de armazenamento atual. Aí, o elevador de bolha padrão, que acho incrível que ele funcione aqui no meu celular, porque essas bolhas são bem lagadas, né? Já baixa o tanto de coisa que eu tô aqui no instalado. Mas enfim, então essa é a casinha. É basicamente essa bagunça de baús, uma cozinha enfeitadinha e uma cama solitária lá em cima. Eu vou até pegar a cama, porque como eu vou apresentar no instante do mapa, precisa dormir, né? E sim, é bom levar pra conseguir dormir nas áreas. Enfim, deixa eu guardar aqui. Assim, cara, apesar de ter farms e coisa assim, eu sou do tipo que cata absolutamente tudo que vem pela frente. Então, já tô full derita, mas se eu ver qualquer diamante dando soco por aí, eu vou pegar, com certeza. Enfim, aí aqui é a área central, né? Saindo de casa, eu fiz os caminhozinhos que
Eu acho bem difícil marcar caminho. Pelo menos eu achei bem difícil marcar caminho. Eu construí, destruí isso daqui 1 milhão de vezes para tentar fazer algum sentido. Parece muito mais fácil na edição assiste, mas eu achei bem difícilzinho construir. Aí eu tô aprendendo a fazer as ambientações, né? E criar essas coisinhas assim, tipo estátuas, né? Eu tenho pego bastante. Pegado. Enfim, eu tenho visto bastante coisa, né? Visto bastante inspiração e criações no Pinterest. Então eu tô tentando aplicá-las um pouco, fazendo algumas modificações que eu acho bacana. Aí eu fiz essa estátua aqui, o que seria mais ou menos o centro ou o início da parte da vila. Aí aqui nesse canto, já com um caminho diferente, né? Tem essa casinha aqui, que apesar dela ser esse vermelho bem forte, ela é uma casinha que eu achei que ficou bem bacana. Assim, eu fiz essa combinação de madeira do Nether, né, madeira vermelha do Nether, e a madeira de mangue. E eu achei que combinou, achei que ficou bacana. E aqui é a minha farm de pedra, né? Aquela farm padrão de pedra. Tipo, você. Eu tô falando muito tipo. Mas você liga aqui na alavanca, o pistão vai ficar ativado empurrando as coisas, e aí você minera aqui a, a pedra. Eu tô usando toque suave, né? E aí minera a pedra e enfim, vai caindo. Aí eu aumentei o estoque, porque um baú só tava ficando lotado demais. Eu coloquei um funil debaixo desse, esse ligando nesse daqui e esse ligando nesse. E aí esse daqui já tá cheio e esse daqui tem um pouquinho. Porque usa bastante pedra, né, nas construções, essas coisas. E aí eu consigo pegar, dependendo da picareta, essa daqui tem toque suave, então ela vai ter a pedra lisa. E, e dependendo da picareta, eu consigo vir aqui e forrar bastante pedra. É bem simples essa farm, né, de pedra, é a clássica farm de pedra. E aí eu fiz a casinha para deixar ela bonitinha ali, bem na área da vila. Eu não tenho decidido especificamente uma paleta de cores para a vila, né? Então eu estou usando as cores que eu estou sentindo que combina de alguma forma. E estou criando, assim, uma tá vermelha, outra tá de pinheiro, outra tá branca. E estou fazendo assim. Não tem exatamente uma temática nessa área aqui, né? Mais uma experimentação com relação à construção. Aí aqui tem o meu portal do Nether, e é daquele de 4 lados, né? Eu achei que ficou bacana, eu gostei bastante desses detalhes com ametista, porque é o roxo, né? E ele, que é aquela bicha do chorando, porque ele destaca bastante, fica bem bonito. Aí eu fiz assim, bastante músico, tenho usado bastante músico. E esse é o meu portal principal. Depois a gente vai lá, porque tem uns lugares que precisa ir pelo Nether e depois a gente vai entrar. Então. Essa daqui é um caminho na floresta que eu fiz. Ele leva até a farm de ferro, que a farm de ferro precisa estar longe de qualquer outra coisa de vila, né? E como ali tem o meu centro de trocas, ele precisa estar distante. Aí eu fiz esse caminho, gostei bastante do caminho, usar esse pódio aqui, com essa textura, ficou muito bacana. Aqui no cantinho eu fiz uma fogueirinha com uma carne assando, então a galera pode sentar aqui e apreciar esta deliciosa carne que vai ficar aqui assando para sempre, porque ela nunca ficará pronta. Nem os lobos poderão comê-la. E é isso, é uma ambientação, né, para deixar a área bonitinha. Oveia. Aí aqui tem uma ponte, porque temos esse rio
Ele é um rio bem extenso, tanto para lá quanto para lá. Ele se conecta ao oceano, daqui, o oceano mais próximo aqui do mapa, então tem bastante esses cortes de rio por aqui. E essa é uma ponte, né? Acho que foi a primeira ponte que eu faço. E eu gostei do resultado. Eu acho que ela ficou bacana. Ela é pequena, né, só para atravessar essa parte do riozinho. Eu fiz aquele negócio de colocar o cavalo escuro embaixo e o de. Esse é o cavalo normal, né? E o cavalo normal em cima, que dá esse contraste como se aqui tivesse molhado e aqui tivesse seco. E aí ficou bem bacana esse efeito. Eu tô com esses dois cidadãos presos aqui, porque de muito. Eu não sei porque eles não estavam spawnando no meu oceano próximo. E aí eu fui muito longe catar eles, muito longe. Eu trouxe pra cá, eu até prendi nas cordas com medo que eles sumissem, porque eu achei que era algum bug que tava tendo que eles estavam desaparecendo. Mas não era exatamente isso. Porque depois começou a spawnar um monte próximo, né? Eu acabei deixando eles presos ali. Uma hora dessa, se eu for soltar, porque eu acho que eles desaparecem, já tô há bastante tempo já. Aí aqui tem a farm de ferro, que foi basicamente, foi a segunda farm que eu criei. Porque a primeira farm, por incrível que pareça, foi uma farm de aldeão. Eu aproveitei que eu nasci próximo a uma vila, né? Porque aquela área ali era realmente uma vila de verdade. E eu catei os aldeões de lá para fazer a farmzinha de aldeão. E aí eu consegui praticamente logo de cara fazer a farm de ferro. Ela funciona muito bem. Não é uma criação minha, né? Claro. Mas eu consegui trazer para cá, adaptar algumas coisas que estava sendo um problema para mim. E ela funciona muito bem. E gerou bastante gato, né? Por isso que eles estão aqui parados. Eu tive que domesticar eles porque eles estavam interferindo no. Não que deixava de spawnar, spawnavam, mas eles spawnavam muito. E E ela funciona bem. Só que tem alguma coisa que acontece com relação ao carregamento dos chunks, pelo menos aqui no Bedrock, que demora e tem que ficar um bom tempo parada aqui nessa área. Sei lá, acho que quase 2 noites no mine. Para poder, sei lá, carregar e começar a cair os bichos. Mas depois que eles caem, aí fica direto. É só deixar aqui farmando que eu consigo bastante coisa. Eu usei bastante aquela sala de armazenamento, né? Por causa dos funis, usa muito funil. E ainda tinha bem. Dava por aqui, assim. Tinha bastante coisa, já gastei bastante coisa, mas eu considero que ela rende bastante, assim. Eu deixo aqui e vou assistir algum anime enquanto tá farmando essa parte aqui. O pessoal, eu fico aqui dentro, né? Claro, por causa dos Phantoms. E aqui os trabalhadores fazendo os seus trabalhos. Né? E morre de fogueira, né? Não é a lava. Então demora um pouco mais para os Iron Gods passarem dessa para melhor. Mas funciona perfeitamente. Até o momento não deu problema. Eu tô usando. Eu tô na 28, na ponto 28. Enfim, a nova atualização, né? Que tem os mobs bebês, que tá com a numeração nova agora. Mas continua funcionando, né? Só não vou ficar aqui porque senão vai demorar muito mais tempo. São pelo menos 2 dias de jogo só pra eles começarem a nascer ali. Um pouquinho chato essa parte. Aí, agora a gente vai ali pro centro da. Mais pro centro da vila, né? Eu vou mostrar pra vocês as outras construções. Eu estou tentando me policiar para não construir nada que tenha a ver com bancadas naqueles bancadas dos villagers nessa área aqui. Então,
qualquer enfeite, qualquer ambientação que eu vou fazer ali, ou qualquer construção, eu estou me policiando para não colocar nenhum outro tipo de bancada, porque senão vai interferir ali na vila e vai parar como se. Na vila não, né? No farm, no caso. E vai parar, né? Vai mudar com certeza. Aí, essa daqui é a primeira construção que eu fiz. Sim, eu comecei praticamente com uma torre. De, de que eu considero de complexidade. Porque é a primeira vez que eu faço uma torre. Então foi bem difícil pra mim, principalmente o topo, né? O chapeuzinho ali. Que é aquele topinho curvado, né? Que dá tipo de bruxinha. E achei bem difícilzinho. Aqui eu fiz o caminho, né? Essas luzes, aquelas que acendem de noite. E essa daqui é a minha torre de encantamento. Ó, aqui é a mesa de encantamento, os livros. A minha ideia é subir com esses livros, né? Deixar eles em colunas altas, tal, como se tivesse tudo preenchido. E, claro, ajeitar a iluminação, né? Então, com essas iluminações de como brilho, então tudo espartado e tal. Tentar fazer pelo menos um lustre bonitinho ali. E aí essa mesa de encantamento, rebola aqui, claro. O que é um pouco chato, porque depois que eu fiz a central ali de troca, basicamente não uso a mesa de encantamento, né? Devo usar para alguma coisa específica, por exemplo, lança. Eu não separei nenhum encantamento que é de lança. Então, se eu quiser fazer qualquer coisa referente a lança, eu vou ter que encantar por aqui, acredito eu. Aqui nós temos aquela famosa farm de tatu. Tem 2 tatuzinhos aqui, porque se eu colocar mais, o meu celular não vai aguentar, já é bem lagadinho. As flechas para dar dano e usa poção de traça neles, né? Tem um zumbi preso lá dentro, acho que vocês ouviram o barulho dele. E aqui coloca as poções, aqui no dispensador, ativa aqui e só fica parado bem aqui enquanto enche de XP. Foi a minha primeira farm de XP e ela é muito, muito boa. Além de ser fácil, ela dá bastante XP. Tipo, o suficiente para remendar tudo. E tu ainda fica com, sei lá, 40, 50 níveis de XP, basicamente. Então ela é muito, muito boa. E aí eu fiz ela no estilinho da torre, né? Pra combinar. Olhando de baixo aqui, ela é bem bonita. Eu gosto bastante dessa construção da torre. Eu acho que foi a primeira construção que eu olhei e falei assim, caramba, que bonito. Ali, ó. E ficou, eu coloquei ela em cima dessa montanha, né? Então, eu acho que deu uma atmosfera muito legal de, sei lá, imponente, né? E ali, ó, dá pra ver deixa eu aproximar aqui, ó. E ó, tem aquela pontinha assim, curva. E eu gostei bastante. Aí, deixa eu ver o caminho, né? Pra ficar fazendo o caminho fazer sentido. Aí, essa parte aqui é a área onde ficava a vila de verdade, né? A vila dos aldeões de verdade. Ela ficava aqui pra cima. Tinha casa aqui, tinha casa ali, aqui também, se não me engano. E aí eu comecei a modificar ela para transformar no meio centro de vila. Essa daqui, que parece uma cúpula meio estufa, meio observatório, é a minha sala de trocas com o aldeão. Eu já tinha, por exemplo, aqui, esse aqui é o zumbificador, né? É aquele que. Tô até falando filho aqui, porque, nossa, eu empurrava tão errado esse negócio aqui. Mas enfim, foi muito difícil eu conseguir fazer a cura de todo mundo aqui. Muito chato trabalhar com aldeões, caramba. É bem mais chato do que no Java, né? Porque o Java, o aldeão precisa estar exatamente conectado, porque ele
toca no objeto, né, na mesa de trabalho dele. No Bedrock não, ele pega por Wi-Fi, então tu coloca um modelo aqui, a mesa tá lá do outro lado e ele se conecta. E é horrível isso, porque eles bagunçam o tempo inteiro, assim. Aí aqui temos o Zumbinator, não Nitor, mas o Nator, que é o nosso transformador oficial para a cura. Aí aqui coloca a poçãozinha, ela vai descer aqui, vai pro dispense, que é ativado aqui. E aqui as maçãs de cura. E uma maçã normal, claro, que eu esqueci de tirar ela dali. Para curar a galera. Então todo mundo aqui está devidamente curado com as suas. Com os seus descontos, né? Os descontos eternos. Eu coloquei aqui um marcadorzinho para saber. Para saber exatamente o que ele dá, né? Os livros. Então aqui funciona assim, com as peças de fogo. Aqui eu já fiz algumas trocas, então já deixei aqui guardadinho. É muito engraçado porque é como se fosse criar um zilhão de armas com todas super encantadas, né? Mas eu já deixei aqui, vai que. E aqui, ó, eles estão todos com o desconto já. Bem chato também conseguir o preço correto para quando você transformar ele realmente vir com desconto de 1. Porque tem um limite, né? De quanto eles cobram por padrão para poder dar esse desconto. Que o desconto vai ser sempre 1. Ele é uma porcentagem em cima do valor que era anteriormente. Enfim, coisas de Minecraft, né? E aí tá todo mundo aqui, todo mundo transformado, todo mundo nas suas cúpulas. Esses daqui são os gods, né? Obviamente, apareceu fortuna. E ainda bem, foram os primeiros que eu consegui. Já foram logo de cara, os que eu fiz primeiro foi fortuna e reparação. Porque, como eu falei, essa área era de vila, né? Então já tinham vilas aqui. Quando eu consegui vendê-los, né? E começar a fazer as minhas coisas, meus itens, eu já fiz caçando logo esses dois aqui, porque eu sei que é muito importante para minha evolução no mapa. Então, eles são fundadores da vila aqui, basicamente. Aí aqui tá. Tem umas bigornas aqui, e aqui tá as esmeraldas e uns livrinhos pra troca caso eu precise voltar a trocar com eles, né? De novo. E esse é o. Ah, uma coisa que eu fiz, que eu achei bem bacana, né? Foi essa área aqui, né? Que eu fiz com vidro, então meio que dá pra olhar ali a torre de encantamento. Que eu acho bem. Eu acho bonita, né? Então, por onde eu puder olhar pra ela, vai ser bem bacana, porque eu acho que dá um charmezinho no mapa, essas torres, né? Eu quero até fazer mais torres, eu achei que ficou muito bacana. Aí, essa daqui é uma das últimas coisas que eu fiz, colocando poste, né? Claro, pra eliminar as passagens. Essa daqui foi uma das últimas construções que eu fiz, já tentando aplicar a técnica das paletas de cores, né? É muito difícil conseguir visualizar os blocos só como cores, né? Então é um exercício que eu estou tentando fazer agora. Eu estou colocando isso em prática aos poucos, né? Essa é uma casinha bem simples, branquinha, né? Com um telhado mais escuro, marrom. E eu achei bem bacana. Eu também estou começando a tentar usar um pouco das bases de pedras, para deixar um pouco mais altas as construções. Eu também estou gostando bastante. E ela não tem nada ainda, né? É zero objetivo ainda. Tem só esse cidadão aqui que eu usava para formar esmeralda, que é o carinha dos gravetos baratos. Também curei ele, né? Então aqui é a bancada dele e aqui tem um monte de graveto para trocar com ele. Ele não vai ficar aqui, a minha ideia é colocar ele em outro local e essa casinha vai servir para outra coisa que eu ainda não sei exatamente, que eu ainda não decidi. Mais postes, né, para enfeitar o ambiente. Aqui nós temos o centro da vila.
Aqui é literalmente o centro, né? Tinha realmente esse chãozinho aqui, que é aquela vila que tem a árvore, né? Nasce com esse chãozinho aqui. Aí eu fiz meio que um rework dela, uma modificação, uma reimaginação. Essa é a primeira árvore que eu faço árvores personalizadas, né? Eu achei muito difícil fazer árvores personalizadas. Eu sei que é uma questão de costume, né? De hábito, mas nossa, foi horrível fazer. Mas eu pretendo desenvolver mais essas árvores detalhadas e espalhar elas em locais que eu acho bonito no mapa, né? Claro que não vai dar pra fazer tudo personalizado, acredito eu, mas vou tentar melhorar. E aí eu fiz ela aqui, ela é de folha de bétula, né? Na textura que eu uso, as folhas de bétula ficam amarelinhas. E então ela deu um destaque bem legal, porque é uma cor que destoa, né? Um pouco daqui. Aí, aqui ela, eu fiz um centrinho aqui, uma pracinha, né? Tem de banquinho, tem um canteiro, tem o quadro de aviso da vila. Procura ser aventureiros, eles dificilmente encontrarão. Eu fiz uma fonte, eu estava muito empolgada, né? E basicamente enfiei no centro da vila todas as coisas de centro de vila possíveis. Mas ela é pequenininha, então acho que ficou bacaninha aqui também. Aí mais banquinho e tal. Aí aqui é uma vendinha de tenda fazenda solária de legumes. Legumes. E sementes de trigo e trigo, né? O que eu fiz aqui, que na minha cabeça fez muito sentido. Isso daqui, esse cantinho aqui, ele é abastecido por uma fazenda que fica pra lá. Fica depois da minha casa. Não é tão longe assim, mas é um pouco longe sim. E aí, na minha cabeça, a fazenda é fornecedora e ela manda seus funcionários, que tem uma tenda na cidade, e aqui eles comercializam os seus produtos. Né? Então fica aqui, esses daqui também são aldeões que eu curei, né? Então eles estão com descontos, eu venho aqui neles. Também somos fornecedores de cenoura dourada. Então eu venho aqui neles e, enfim, eu compro as minhas esmeraldas, né? Eu vendo os próprios legumes deles para eles e consigo dinheiro com isso. É exatamente isso que eu faço. Mas eles estão muito felizes, tá? Eles estão bem, relaxa. Aí aqui temos a famezinha de vaca. Eu vou até anotar essas senhorinhas aqui. A fazendinha de vaca padrão. Eu venho aqui, eu pego o trigo daqui da tendinha, alimento todo mundo, ela gera filhotinho, o filhotinho cai, e o filhotinho vem para aqui, onde ele é posteriormente, humanamente, abatido para virar bife e couro. Você tem bastante fonte de comida, né? Como a própria maçã dourada. Maçã não, a cenoura dourada. Então, tecnicamente, ele precisaria ficar comendo aquele bife ali, né? Mas, de qualquer forma, couro a gente precisa bastante. Então, é sempre bom. Só que eu sempre esqueço de vir e alimentar essas criaturas, né? Mas, enfim. Eu vou até... Vou deixar... Aí, aqui do lado, o que também fez total sentido na minha cabeça, foi fazer um açougue, né? Carne de vaca, açougue, né? Uma do lado da outra. E aí, eu fiz isso daqui também, achei bem bonitinho, gostei bastante do diorito, né, no teto. Eu gosto do diorito, não, peraí, esse daqui é o granito. Granito no teto com madeira de acácia, acho que combina bem bacana. Aqui temos um açougue com vários tipos de carne, temos uma moedora de carne aqui, as carnezinhas, carnes penduradas, não, isso é moeda de carne, isso é o cortador de carne, óbvio.
E o nosso açougueiro trabalhando muito feliz aqui, cercado de carne. Eu compro sopa com ele, na verdade. Sopinha é uma esmeraldinha. Eu acho legal. Eu quase não troco nada com ele. E tem a carne de porco também, né? Porque eu não tenho abatedores. Mas eu gosto bastante dessa sopa. Eu tava testando alguns addons de nutrição e tal. Talvez eu até deixe eles, eu tô fazendo alguns testes. E aí ela diversifica as coisas que você tem que comer. E eu acho bacana, porque, óbvio, eu poderia só comer a cenoura dourada e ficar infinitamente bem, né? Mas eu quero diversificar, né? Por causa do roleplay mesmo. Aí pra cá, nós temos o seu cartógrafo, que está na farmzinha. É uma farm bem pequena, né? Bem pequenininha, só isso daqui. De cana-de-açúcar. E por enquanto eu não estou usando muito, né? Talvez em algum momento eu aumente isso daqui, faça mais andares para baixo, talvez. Não sei ainda exatamente. Mas essa farm de cana-de-açúcar. E aqui do lado temos a farm de bambu. Essa daqui, por algum motivo, eu fiz. Ah, não, lembrei o motivo. É porque ela é um bloco de construção, né? E eu acho bem bonito como bloco de construção também. Então eu fiz ela de 2 andares. O bambu ele cresce mais rápido, então ele produz bastante. Esse daqui tá bem cheio, rápido, né? Porque ainda mais que tem 2 andares. E aqui é a farm de. Olha só, não dá pra ver a torre daqui. Olha como eu gosto dessa torre. E aqui é a farm de melancia e. Como é o nome desse negócio aqui? Abóbora. Abóbora. E abóbora. Ela é assim. Eu fiz o telhado dela marronzinho. Marrom não. De madeira de acácia, né? Então tá laranjado. A ideia é que isso daqui fique laranja, tá? Mas eu ainda não tenho uma farm de abelha para conseguir chave de mel e deixar sempre laranjadinho. Eu vou fazer isso no futuro. Aí aqui, por onde vem as melancias e abóboras, elas caem nesses 2 baús que não tem separador, né? Então fica tudo bagunçadinho aqui. Estou mexendo com a abóbora, como sempre. Ela vem única, né? Mas a melancia ela vem em partes, aí tem que ficar juntando para transformar aqui no bloco. A farm dessa daqui. E eu ainda não enfeitei, né? Ainda não decorei essa parte aqui. A farm fica aqui dentro. Deixa eu ver se eu consigo ser. Aqui, ó. Tá. Ali, ó. Fica tudo aqui. Então, quando o observador detecta que cresceu, porque ele não está detectando todas, tá? Ele vai detectar uma específica, porque se ficar em cada uma vai dar mais lag do que meu celular consegue aguentar. Então, quando ele detecta ali no bloco específico dele que cresceu, ele vai quebrar e mandar tudo mandado por uma correnteza aqui por baixo, direto para este do Brasil. E aí armazena ali. E aproveita, ó, tá? E aqui, ó, ali, ó, a abóbora verde. E aí é guardada ali e ótimo. E como tem bastante, eu aproveito para trocar ali com os carinhas da frente, que eles também têm essa troca, né? E como eu coei eles ficam 1 para 1, então é super barato. Nem sei como fazer com tudo isso de abóbora e melancia, né? Porque eles bloqueiam a troca muito rápido. Desculpa. E isso daqui, né? Esse é o centrinho da vila. Aí eu pretendo estender as coisas para cá, para criar novas construções. Aqui é onde é um buraco onde eu tava de ouro, andesito e granito. Então deixei só sinalização ali.
E aí, aqui, eu tenho poucas coisas pra cá. Aqui eu tenho aquela máquina de duplicar os blocos de gravidade, né? E eu usei para fazer, apesar de ter areia ali, mas eu usei para fazer mais os blocos de concreto. Eu pensei, será que é correto? Mas eu lembrei que Vinicius 13 e Davi Gamer utilizam. Eu falei, não, se eles utilizam. Ai, susto. Se eles utilizam, eu posso utilizar também. Então, selo de aprovação deles aqui para utilizar, tá? Aí tem o cimento aqui de cada corzinha, né? Eu tô com um baú de cada praticamente. Ah tá, fora esse daqui que tá avulso, né, que não coube ali, que eu acho que eu formei demais. E aí não coube ele dentro. E... Mas é isso, é simples, né? Eu não sei explicar exatamente, algum cubo de chunk, eu acho, não sei. Mas aí ele duplica as areias, né? Igual um pouco semelhante ao que faz lá no portal do Nether no canal dos Vinícius, né? Não sei se parou de funcionar, na verdade, faz uns dias eu não utilizo. E como atualizou, né, para nova da 26, 26.0, 0.26, enfim. Eu ainda não entendi a numeração, acho que essa é a numeração. Aí aqui é uma torre pillager, né? E eu fiz a farm de poção. Você está andando aqui. E eu fiz a farm de poção sinistra, suspeita. Não, poção sinistra. A poção suspeita é a poção que a gente faz. As nossas poções, né? Aqui é da poção sinistra, que ajuda na farm de raid, né? Eu fiz as duas no mesmo dia. São farms bem simples de se fazer. Aqui, o ruim é que tem lixo dessas bestas aqui, né? Besta. E os estandartes, que não, não importa de absolutamente nada. Mas aí, deixa eu subir aqui pra vocês verem. É o matador de tridente, o clássico matador de tridente do nosso digníssimo Bedrock. Então, a galerinha nasce ali. E o matador de tridente faz o serviço. Tem que ficar nessa distância aqui dos andaimes. Acho que é uns 30 blocos, 40 blocos por cima, não sei exatamente. E aí eles começam a nascer ali. Enfim, eles começam a nascer ali, né? Aí, sim, eu quero expandir bem ali, mais ou menos nessa área ali. É uma área bem bonita, né? Coisa de acácia. Mais ou menos naquela área ali é a área do meu spawn de mundo, né? Então eu spawnei por aqui assim, já vi um posto pilas logo de cara. E andando um pouquinho mais pra ali, eu já via a, a, a fazenda, a vila, nossa, a vila dos villagers. Então foi uma ótima city, eu gostei bastante dessa city. Foi testando, né? Foi entrando e testando as cities e eu achei essa bem bacana, gostei bastante dela. Não foi dessas que a gente pega na internet, né? Fui testando mesmo. E nessa área aqui é isso. Né? Eu ainda tenho algumas áreas para mostrar para vocês. E já tá bastante longo o vídeo, não achei que ia ficar tão longo assim. Acho que sou muito lenta para gravar vídeos também. Isso é realmente incrível. Mas nessa área é tudo que eu tenho construído até então. Né? É a farm, esse coisinha de duplicação de areia, que eu vou tirar daqui eventualmente, né?
Talvez eu transfira para um lugar mais distante, para não ficar. Porque é feio, né? Ele tem que ter uma distância bem grande aqui desse negócio. Então talvez eu tire ele dessa área aqui. Talvez não, com certeza eu vou tirar ele, porque eu quero expandir para cá. Eu quero ir seguindo para minha área de spawn original, né? No caso, com construções, não necessariamente vila, até porque ele tem um posto village. E se eu colocar o Deon muito próximo, eu acho que começa raids, né? Não, só começa raids se a gente tomar poção, é verdade. Eu vou ver se tem algum problema de colocar próximo ou não. E se não tiver, eu até coloco pra lá, porque eu queria fazer construções, né? Tipo, açougue. Eu queria colocar aldeãozinho, né? Dentro pra enfeitar e tal, deixar bonitinho. Então esse é o meu centro de vila no momento, né? Estamos assim. Aí eu vou mostrar a área de trás da casa. Que aqui voltamos para casa, né, no caso. E ainda não fiz o caminho certinho para cá, né? Aqui nos fundos tinha um buraco. E aí eu resolvi criar um lago nesse buraco. Eu coloquei um chão diferente, né? Coloquei areia. Tem os peixinhos tropicais nadando por aqui. Ali. E aí eu fiz essa área aqui, ó. Que é um laguinho dos fundos de casa, basicamente. Eu achei bem bonitinho, eu gostei bastante de fazer. Embora seja um pouco chato preencher o lago, né? Tem aquela técnica da terra e tudo mais, mas é chatinho ainda assim. Aqui foi a primeira farm que eu fiz, que foi a farm de aldeão, que também não é modelo meu, mas funciona muito bem. Como estava funcionando até então, né, no caso, porque eu já desmontei, tirei todas as camas, né, tirando essa daqui. Inclusive, vou até tirar ela daqui. É, porque essa farm, ela tava interferindo em, não sei se é ali na fazendinha ou se é aqui pro centro mesmo de Etópico dos Aldeões. E tinha Iron Golem nascendo desse meio aqui, ó. Tipo, dessa montanha pra lá, ou dessa montanha pra cá. E eu não queria ficar com um monte de golem andando nessa área aqui, né? Então eu tive que desativar ela e acredito que o melhor será colocá-la num lugar mais isolado, mais distante daqui e tal. Aí eles fazem ali os novos integrantes da vila, tem que buscar aqui na correnteza, pequenininhos, e ficam pulandinhos aqui até crescer. E eu pego eles no carrinho. É bem simples e funcional, tá funcionando direitinho. Tem os canteiros aqui, tem um de gato para plantar também as frutas e tal, para não explodir as coisas. E é isso. Então essa farmzinha aqui de aldeão, ela não vai ficar aqui. Eu vou colocar ela para um lugar mais distante que não interfira nada nem com a farm de ferro que tá para lá e nem com a sala de trocas que tá para cá, né? E também vou encher de casinha, quero colocar os aldeões em alguns lugares específicos, então eu não quero que interfira, né? Como eu falei, eles são bem chatos com relação às mesas de trabalho, ou então ficam querendo fazer filhote nos lugares que não deveriam, né? Aí voltando aqui pro centro, eu fiz. Eu pensei assim, esse é o início da vila. Então a vila meio que começa nessa área e ela vai expandindo para lá. Assim, pelo menos esse é o plano inicial. E aí pra cá, eu fiz até esse arco aqui, né? De travessia. E pra cá é a minha área de fazenda. Eu fiz o caminho. A ideia é que eu consiga
preencher mais esses espaços aqui pelo centro, porque eu quero fazer uma coisa mais germinada, né? Aquelas coisas que são um pouco mais juntinhas e os caminhos são bem específicos. Então, para você chegar a um local, você tem que passar por aquele caminho, porque senão eu vou quebrar a cabeça fazendo esses caminhos aqui e o ponto mais simples vai ser só atravessar aqui no meio da floresta, entendeu? Aí eu não quero fazer isso, eu quero. Desculpa, eu quero estabelecer os espaços para que eu possa que eu use esses espaços, né, de criação, de ambientação, para que eles façam sentido, senão você enfeite de uma vida e nunca mais. Essa área que está bem bagunçada, tem basicamente a farm aqui, a farm dos legumes com os aldeões, né? Então, esse daqui é o carinha da cenoura, ele cata a cenoura, ele joga para esse carinha daqui da frente, que é de cenoura também, e ele não pega, né, porque cai tudo no funil. E esse daqui é o carinha da batata. E ali atrás é o carinha da. Que é o carinha da batata, esse daqui, né? Que é o que vai supostamente recolher. E ali atrás. Deixa eu ver aqui. Essa área é um pouco mais pesada no meu mapa por causa do carrinho que fica passando aqui na farm de trigo. É porque o trigo, ele não joga o trigo, né? Ele joga pão. Então ele transforma tudo em pão para jogar. E eu não quero pão, eu quero trigo e a semente. Então, quando ele recolhe aqui, fica tudo aqui em cima. E para pegar isso daqui tudo em cima, tem que passar um carrinho embaixo para pegar. Então fica um carrinho andando ali diretaço e fica lento, né? Porque esses carrinhos são bem pesados. Então, aqui tem batata, cenoura, trigo e a semente. E aqui para baixo é a parte do. Aqui é onde pega o trigo e vem tudo aqui para baixo, né? Enfim, abastece os carrinhos aqui embaixo. Quando eles estiverem totalmente cheios, ó, tá com cenoura pra cá. Quando eles estiverem totalmente cheios, ele é liberado e ele segue um túnel até a tendinha que fica lá no centro da vila. E essa foi a minha ideia, assim, de lore, de fazendinha daqui abastece a tenda da cidade. Eu espero conseguir um aparelho que rode direitinho esse negócio aqui e não fique tão travado, né? Mas por enquanto tá assim. Aí eu fiz. Eu tentando me irritar muito com a questão do FPS, né? Mas enfim. Aí aqui tem a carroça, um burrinho aqui na frente. Aqui tem 1 milhão de animais, inclusive o Rapguest, né? 1 milhão de bichos que tá aqui tudo perdido, tem ovelha, tem as coisas. Eu pretendo fazer uma área para cada um deles, né? Nessa região aqui que eu chamo de região de fazenda. E aqui tem a família de galinha, que, coitado, eu tenho que aumentar esse cercado aqui, que tem um cercadinho bem pequeno. Vamos ver se elas aumentam essa área aqui. Tem os corais que servem de ninho, os pintinhos, e fica ali. Eles ficam ali até crescer e eu queimar eles na lava. Vamos deixar a lava parada ali, né, já ativa, porque, como vocês podem ver, eu subi o dispensador, né, ou ejetor nesse caso. Porque tava dando algum bug que os bichos estavam todos saindo pelo vidro, atravessando, sei lá, e aí não tava funcionando muito bem, e eu preferi colocar o botão para ficar aqui ativando. É mais a pena do que para o frango, né, no caso, porque eu já tenho comida bastante, né? E aí tá aí, é funcional, claro que vai ficar carregando quando eu tiver aqui pela área, né? Eles vão crescer e tal, mas quando eu não tô aqui pela área, os bichinhos não crescem, não carrega, né? O chunk. Enfim, então
essa parte aqui da principal, né, da minha vila, que é a parte que eu mais construí, no sentido de casinhas, de ambientação e tal. E a outra parte que eu vou mostrar para vocês são as partes das farms, que eu já tenho algumas farms de alguns itens específicos em alguns lugares específicos. Algumas a gente vai pelo Nether, outras a gente vai voando, né? Que é a Mob Trap e tal. E eu vou mostrar pra vocês.